Prova do Colégio Militar de Belo Horizonte de 2016 para 2017, questão 1, é do 6º ano. Tá falando sobre aquele jogo Pokémon GO, né, que era uma febre em 2016, agora caiu de moda, né? Só que aqui eles chamaram de Aliens Go, para não ficar igual a Pokémon. Tá bom, o jogo se chama Aliens Go. Aliens Go, o jogo para celular que é sucesso mundial, chegou ao Brasil e em apenas 24 horas já apareceu no topo da lista dos aplicativos gratuitos mais baixados. Até agora só blá blá blá, né? Só para você saber que a prova inteira é sobre isso. Através do jogo, o usuário torna-se um treinador de alienígenas que podem ser visualizados na tela do aparelho celular. Tá, eu já vi isso. Nunca joguei não, mas eu já vi. Estima-se que o número de usuários no Brasil, nessas primeiras 24 horas, é formado pela soma dos seguintes valores. Agora começou a matemática, ele quer que você some esses valores. Você tem que somar isso tudo aqui, ó. 85,7 centenas de milhar, 432,81 dezenas de milhar, 3,8 dezenas de milhão, 9 unidades simples, 14,3 unidades de milhar e 5,9 dezenas simples. Rapaz, que coisa trabalhosa. Olha só, a ideia aqui em todas essas contas é a mesma, tá? Você tem que transformar no número. 85,7 centenas de milhar. Olha só. Então, o que a gente tem que fazer para resolver o problema? A gente tem que somar esses valores todos aqui e encontrar o resultado. É uma dessas opções aqui, né? Por exemplo, vamos ver esse primeiro valor aqui. 85,7 centenas de milhar. Então, 85,7 centenas de milhar. É comum a gente falar assim? Não, né? A gente fala desse jeito, 8.570.000. Por exemplo, você fala desse jeito. Você não fala, foram tantas dezenas de milhar. Você tem que converter todo mundo para o formato utilizado, onde você não está falando em centenas de milhar, né? É comum você falar 85 milhões e 700 mil, ou então 8 milhões 570 mil, ou então 857 mil, dependendo, né? Então vamos escrever nessa linguagem, digamos, chamada por extenso, né? Você vai escrever o numeral por extenso. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, a gente tem aqui 85,7 centenas de milhar. Então, esses algarismos aqui estão ocupando quais ordens? O que é ordem? Ordem é a posição de um algarismo, né? Por exemplo, quem é a ordem das centenas de milhar? Olha, a ordem das centenas de milhar é esse 5 aqui, porque isso aqui é referência para ele, né? Ele está te dando o resultado em centenas de milhar. Então, esse 5 aqui, essas unidades desse número, aqui tá a vírgula, né? Então, aqui são as unidades. Ou seja, esse 5 aqui corresponde à casa das centenas de milhar. É claro que isso aqui vai ser a casa seguinte, né? Seria o quê? As dezenas de milhar, e aqui já seria unidades de milhão. Então, ele só mudou a posição dos algarismos todos. Então, como é que a gente vai fazer para responder isso que o problema pede? Vamos desenhar aqui, para facilitar, as posições dos algarismos. Por exemplo, esses 3 algarismos aqui vão ser a ordem das unidades simples, né? Que é unidade, dezena e centena. Agora vamos colocar, depois deles, são os algarismos que formam a classe dos milhares, né? Então aqui seriam mais 3 algarismos. Então eles formam a classe dos milhares. Então isso aqui seria 1.000, 10.000, 100.000, né? E qual é a ordem que tem depois? É a ordem dos milhões. Então, isso aqui seria unidade de milhão, dezena de milhão e centena de milhão. Tá, então, vamos escrever aqui para a gente lembrar. Isso aqui é a classe das unidades. Esses 3 aqui formam a classe dos milhares. E esses 3 aqui formam a classe dos milhões.
E em cada uma dessas classes nós temos unidade, dezena e centena, né? Aqui unidade, dezena e centena de milhar. Aqui é unidade, dezena e centena de milhões. E aqui a gente tem unidade, dezena e centena só. Unidade, dezena e centena simples, né? Bom, então a gente vai escrever esse primeiro número aqui, 85,7 centenas de milhar, de tal forma que este 5 apareça na casa das centenas de milhar. Quem é a casa das centenas de milhar? É essa aqui, né? Milhares, unidade, dezena e centena. Ou seja, esse 5 tem que aparecer aqui. Pronto. Agora você coloca os outros algarismos. O 8 fica aqui. Quer dizer, são 8 milhões. E o 7 vai ficar aqui, né? E o resto? O resto a gente completa com zeros. Então, esse número aqui é a mesma coisa que 8.570.000. Vamos fazer a mesma coisa para os outros números. Qual é o próximo número que eu tenho que somar? É esse aqui, ó, 432,81. Escrevi errado. 432,81 dezenas de milhar. Dezenas de milhar. Então, a gente vai escrever esse número posicionado aqui de tal forma que essas unidades aqui correspondam à casa, qual casa? Das dezenas de milhar. Então, o 2 é que corresponde às dezenas de milhar. Então, vamos escrever isso. Olha só, dezena de milhar é aqui, né? Milhares aqui é dezena. Unidade, dezena, centena. Então, esse 2 vai ter que ficar aqui. E aí você coloca os outros algarismos, né? Vem um 8 e um 1 depois. E a gente completa com zeros. E antes do 2 vem aqui um 3. E aqui vem um 4. Pronto. O próximo, 3,8 dezenas de milhão. 3,8 dezenas de milhão. É milhão, agora não é milhar não, hein? Então, a gente vai escrever de tal forma que esse 3 fique na casa das dezenas de milhão. Quem é a casa das dezenas de milhão? É aqui, ó. Milhões, unidade, dezena, centena. Então, esse ponto, essa aqui é a ordem das dezenas de milhão. Então, esse 3, que é... Por que o 3? Porque ele está antes da vírgula, né? Ele é a unidade deste valor. Então, ele vai ficar aqui. E o 8 vai ficar aqui do lado. E o restante a gente completa com zeros. O próximo, nós temos 9 unidades simples. Esse eu não preciso nem fazer aqui, né? 9 unidades simples é aqui, ó. Fica um 9 aí sozinho. E aqui a gente ainda tem 14,3 unidades de milhar. Vamos lá. 14,3 unidades de milhar. Então, esse 4 vai ficar na casa das unidades de milhar. Cadê a unidade de milhar? Unidades de milhar. Unidade de milhar é qual casa? Milhares, unidade, dezena, centena. Isso aqui é unidade de milhar. Então, esse 4 tem que ficar exatamente aqui, nessa casa, ou seja, nessa ordem. Depois a gente tem um 3 e completa com zeros, né? E ainda tem esse 1 aqui, não esqueça dele. Então, isso aqui, 14.300, é a mesma coisa que 14,3 unidades de milhar. Agora tem esse último aqui, 5,9 dezenas simples. 5,9 dezenas. Poxa, isso aqui é a mesma coisa que 59, né? Olha só. Esse algarismo 5 corresponde à ordem das dezenas. Quem é a ordem das dezenas? É aqui, ó. Então, vamos colocar esse 5 aqui. Esse 9 vai ficar aqui. E o resto não tem, né? É um número bem simples e bem pequeno. Então, agora a gente tem que somar esses valores todos aqui. Poxa, quase que não deu o espaço, né? Ainda tem um espacinho aqui para somar o resultado. Quanto é que vai dar isso aqui? Ó, 0 mais 0 mais 9 mais 9, 18. Vai 1. Aqui a gente tem 1 mais 5, 6. Agora a gente tem aqui 1 mais 3, 4. Bom, 468
Se o cara for preguiçoso, ele não precisa nem somar o resto, porque a única opção que termina com 468 é essa aqui, né? Mas vamos somar direito? Ó, aqui a gente tem 8 e 4, 12. Vai 1. E aqui você tem 7 mais 2, 9. 9 mais 1, 10. E tem esse 1 aqui, então vai ficar 11. 11 vai 1. Agora a gente tem 5 mais 3, 8. 8 com 1, 9. E agora a gente tem 8 mais 8 mais 4. Isso dá 20. 20 vão 2. 2 mais 3, 5. Então, olha o número que a gente encontrou aqui. Ficou espremidinho, né? Ó, isso aqui deu 50 milhões, 912 mil, 468. Tudo isso de gente, rapaz, jogando esse joguinho? Bom, 50 milhões, 912 mil, 468, olha aqui, ó. É esse número. Então, a resposta correta é a letra C de Charlie.